Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos de volta para o segundo semestre. Infelizmente, a nossa volta não é presencial. Eu gostaria de estar com vocês presencialmente, mas a pandemia continua, a gente não tem uma vacina, por segurança a gente tem que continuar os estudos de forma remota. É uma pena porque a gente começou a se conhecer, estava ali em março, iniciando o estudo da sociologia, e desde lá a gente está sempre distante, Mas vamos lá, A gente vem aqui para falar do que? De Sociologia 2. Então, essa primeira aula é uma aula introdutória. Eu vou fazer uma introdução à sociologia, apresentar a vocês a ementa e quais são os conteúdos que a gente vai percorrer ao longo desse semestre. Então, como é a nossa primeira semana de aula, como eu fazia presencialmente, não vai ser diferente esta forma virtual. A gente vai apresentar a disciplina de Sociologia 2 para vocês. A primeira questão que eu queria colocar para vocês, que eu acho que é uma questão importante, diz respeito ao tamanho da disciplina e à nossa carga horária. Vocês devem se lembrar que na Sociologia 1, aquela que a gente começou presencialmente, a gente tinha 2 aulas por semana de 45 minutos. Agora, na Sociologia 1, a gente tem uma aula por semana de 45 minutos. Seriam 45 minutos se a gente tivesse numa aula presencial. Mas, seguindo as orientações da direção de ensino do Campus Três Lagoas, eu vou fazer as aulas para vocês com média máxima de 15, 20 minutos, gravadas aqui nesse canal do YouTube, para que todos possam ter acesso. Então, a partir da outra semana em que eu vou postar os conteúdos, então essa semana é a nossa semana de postar os conteúdos, e na outra semana, do dia 26 de outubro, eu vou postar a primeira aula, então, de Sociologia 2, e junto com ela eu sempre vou postar um texto. Então sempre vai ser uma aula, uma videoaula e um texto. E aí você deve ler o texto e assistir a aula, ou assistir a aula e ler o texto, para ver até que ponto você compreende aquilo que está sendo dito nas aulas de Sociologia. Mas vamos lá então, falar um pouco sobre o que vai ser e como vai ser a Sociologia 2. A Sociologia 2, ela tem como ementa, ou seja, como eu recebo isso da reitoria. Vejam, as ementas não é o professor de Sociologia que decide, a ementa ela vem de cima para baixo. É claro que eu participei da construção dessa ementa com os colegas de todos os outros campings do IFMS, dos 10 campings. Então, essa ementa de vocês é a nova. Então, o que eu tenho que falar? Então, vem lá, quais são os conteúdos, quais são os temas que eu tenho que abordar na Sociologia 2. A Sociologia 2 é a sociologia que vai trazer os clássicos, Então, eu vou ler para vocês o que está escrito na ementa de Sociologia. Clássicos. Comte se refere a Auguste Marie Xavier Comte, que é o primeiro sociólogo da história, o inventor da sociologia. Karl Marx, que talvez o mais conhecido dos sociólogos, Émile Durkheim e Max Weber. Além disso, eu tenho que falar sobre o papel da sociologia da indústria cultural, capitalismo, ideologia, hegemonia e contra-hegemonia, e contextualização de aspectos da vida contemporânea. Esses são os temas que eu devo tratar na Sociologia 2 com vocês. Então veja. Como a gente tem a tarefa de trabalhar os 4 clássicos da sociologia, Comte, Durkheim, Marx e Weber, eu optei como professor por falar sobre os 4 clássicos e no desenvolvimento da teoria dos 4 clássicos, falar então sobre esses temas: o papel social da arte, indústria cultural, capitalismo, ideologia, hegemonia e contra-hegemonia, contextualização e aspectos da vida contemporânea. Então esses vão ser subtemas que vão estar presentes dentro dos temas maiores, que serão os nossos 4 autores. Então a gente vai começar a nossa trajetória na semana que vem falando um pouco sobre o Augusto Comte e o positivismo. Augusto Comte é o criador da sociologia, E ele cria a sociologia como uma ciência positivista. Então, na aula que vem, a gente vai precisar entender primeiro o que é positivismo, ou seja, o que é esse positivismo, essa corrente teórica, essa forma de pensar, e como esse positivismo influencia esse sujeito francês, Auguste Comte, a criar uma ciência chamada sociologia, que é essa que a gente estuda hoje. Depois do Auguste Comte, a gente vai estudar um outro francês chamado Émile Durkheim. Apesar de muitas pessoas acharem que Émile é uma mulher, Émile Durkheim é um homem. Émile Durkheim é o primeiro sociólogo da história, o primeiro professor de sociologia da história. E o Émile Durkheim também é francês. E do Émile Durkheim a gente vai estudar especialmente 2 obras clássicas. Uma chama-se As Regras do Método Sociológico, e sobre esta obra a gente vai se centrar na ideia de fato social,
Então, vou explicar para vocês o que é um fato social, quais são suas 3 características, e a gente vai fazer um trabalho sobre o fato social, tal qual a gente vai fazer uma prova sobre Augusto Comte e o positivismo, que é o nosso primeiro autor. Então, esqueci de falar isso, mas o Augusto Comte e o positivismo, depois que a gente terminar as aulas dele, a gente vai fazer uma prova. E Emile Durkheim e o fato social, a gente vai fazer um trabalho e esse vai ser a nossa nota do primeiro bimestre. A gente vai iniciar o segundo bimestre discutindo um outro tema do Emile Durkheim que é muito importante, que está no livro que ele escreveu, que é um clássico da sociologia, que chama-se O Suicídio. E aí, então, a gente vai entender por que esse livro é um clássico e por que o Durkheim torna-se um clássico ao escrever esse livro, O Suicídio. Especialmente porque ele muda a compreensão que tinha sido suicídio até então, que era uma compreensão da psicologia, e traz uma nova interpretação que é válida até hoje para que a gente pense suicídio. E aí o Durkheim ele categoriza o suicídio em 3 tipos de suicídio: o suicídio anômico, o suicídio altruísta e o suicídio egoísta. E aí a gente vai descobrir o que é cada um desses suicídios, etc. E a gente vai fazer também um trabalho sobre esse tipo de suicídio. Depois do Emile Durkheim, a gente vai chegar no nosso terceiro sociólogo clássico, que é talvez o mais conhecido de todos os sociólogos, que é o Karl Marx. Talvez vocês nem saibam quem é o Karl Marx, ou nunca tenham ouvido falar dele, ou até tenham ouvido falar sem entender ou sem saber o que ele é ou quem ele é, mas eu tenho certeza que você, de alguma forma, já teve algum contato com algo que o Karl Marx diz na teoria dele, ou que ele discute. Talvez o ponto mais polêmico da teoria do Karl Marx seja a proposta de uma sociedade comunista. Então, hoje em dia, quando se fala em comunismo, a ideia de comunismo, especialmente do comunismo político, né, enquanto uma prática político-partidária, ela tem uma inspiração na teoria marxista. No entanto, aquilo que o Marx pensa para se atingir uma sociedade comunista é diferente daquilo que os partidos comunistas praticam. E a gente vai precisar entender isso. Então, entendam uma coisa: a proposta do comunismo ou do socialismo é diferente de um partido comunista ou de um partido socialista que esteja no regime democrático ou não, né, e que estejam governando e, enfim, tomando conta de determinado país, nação, estado, etc. Então são coisas diferentes. Além disso, provavelmente vocês já ouviram, e às vezes até usem no dia a dia, e se não ouvirem é bom que saibam, porque são palavras importantes, algumas palavras que estão presentes no nosso dia a dia e que também são do contexto marxista. Palavras como ideologia. Então, quando você fala ideologia, então muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre ideologia de gênero, né? Erraram, né? Então, as pessoas que usam o conceito de ideologia para falar sobre ideologia de gênero, tal como está dito no Brasil, é na verdade um grande erro. O que se discute são identidades de gênero e não ideologia. Então, se estudar identidade no primeiro semestre, agora a gente vai estudar ideologia. Aí vocês vão entender qual é a diferença entre identidade e ideologia. É por isso que são palavras diferentes, não são mesmas palavras e não têm o mesmo significado. Identidade não é um sinônimo de ideologia, elas são diferentes, então elas precisam ser tratadas de forma diferente. Talvez o conceito de ideologia que você conheça é o conceito de ideologia desenvolvido pelo Karl Marx. Ele pode ser conhecido de uma forma correta ou ele pode ser conhecido de uma forma deturpada. Talvez a gente vai ter que discutir isso ao longo do nosso capítulo. Além disso, a gente vai ter que precisar descobrir sobre o Karl Marx o que é materialismo histórico, o que é dialética, o que é ideologia e o que é alienação. Então é um autor muito complexo e a gente tem muito pouco tempo para tratar dele, mas a gente vai precisar falar sobre ele e sobre esses temas. E aí vamos fazer uma prova sobre a dialética. E para finalizar o semestre, a gente vai chegar no nosso último autor, que é um autor alemão, que é o Max Weber. E sobre o Max Weber, a gente vai estudar algumas coisas importantes, como por exemplo a ideia de burocracia, o que é burocracia, qual é o papel da burocracia no capitalismo, e como a burocracia, ou isso que chama-se burocracia, esse conceito, né, atravessa a vida das pessoas, ou seja, como que a burocracia está presente no nosso dia a dia, está presente no nosso cotidiano. Além da burocracia, eu quero trazer para vocês um outro conceito importantíssimo desse sociólogo Max Weber, que é o conceito de tipo ideal, e, se possível, também falar para vocês sobre o livro dele, a obra mais importante dele, que faz dele um clássico na sociologia, que chama-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um texto muito inteligente de sociologia, onde ele vai associar o nascimento do protestantismo, ou seja, quando Lutero e Calvino rompem com a Igreja Católica e com a hegemonia da Igreja Católica sobre o cristianismo, e aí rompem, né, inaugurando outras duas interpretações religiosas,
que são os protestantes, que no Brasil a gente tem o costume de chamar de evangélicos, né? E aí fundam o luterismo e o calvinismo. Até hoje a gente tem igrejas luteranas do Brasil. E aí o Max Weber vai perceber que é esse rompimento dos protestantes com os católicos, no sentido da interpretação do cristianismo, produz uma outra ética religiosa. E esta ética protestante é muito parecida com a ética do capitalismo. Não à toa ele aponta: a maior nação protestante no mundo, os Estados Unidos, também é a maior nação capitalista. Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo, eles se completam. E é isso que ele vai expor. Também é muito interessante a gente entender isso. Por que o protestantismo e o capitalismo caminham de mão dadas, em muitos sentidos, na própria ética protestante. Então é esse o caminho que a gente vai percorrer nesse segundo semestre e nessa Sociologia 2, o caminho dos clássicos. Então os dois franceses, Auguste Comte e Émile Durkheim, os criadores da sociologia, os primeiros sociólogos. Então a sociologia nasce na França e até hoje a França é uma das correntes sociológicas mais importantes, né? uma das correntes do pensamento sociológico mais importante do mundo, a sociologia francesa. E em seguida os outros dois alemães, que é o Karl Marx e o Max Weber, que também traz a outra sociologia, que é a sociologia alemã, que também é uma das sociologias mais importantes do mundo, né? Na verdade, há uma grande disputa entre o pensamento sociológico francês e o pensamento sociológico alemão, para a própria interpretação do mundo. Então são duas tendências e dois países que são essenciais para a história da sociologia. Então a história da sociologia começa na França, nasce na França, se desenvolve nela, mas ela também atinge a Alemanha com um grau de profundidade grande, a ponto de grandes sociólogos serem alemães, assim como grandes filósofos também. E é basicamente isso para essa semana. Era só essa aula de introdução mesmo, para apresentar para vocês os conteúdos, para vocês irem retomando o ritmo. Na semana do dia 26 eu volto, aí sim, com um vídeo, né, e um texto. E essa vai ser a nossa dinâmica. Então, depois que a gente terminar um conteúdo com um vídeo e um texto, uma avaliação, depois conteúdo, vídeo, texto, a avaliação. Então, durante a semana vocês devem ler o texto e devem assistir o vídeo. Caso tenham dúvidas, me procurem pelo WhatsApp e a gente marca um PE, pode marcar um PE coletivo para que a gente discuta. Às vezes a dúvida dá para resolver pelo WhatsApp, às vezes não, então a gente marca um PE e gasta um tempo mais para explicar, para que as dúvidas sejam sanadas. É isso, eu espero que no semestre que vem, no terceiro, a gente esteja de volta juntos, finalmente, possa se abraçar, conversar, viver experiências sociológicas na nossa escola, né, no nosso campus, que é tão legal. Mas no momento a gente ainda vai continuar nesse ritmo à distância, eu espero que seja da melhor forma possível. Muito obrigado a todos vocês, se cuidem, até a próxima semana.